Unspill é um nome dado pelo nosso querido Steve Wright, uma técnica que ele inventou que basicamente é o inverso do processo de spill. No processo de spill padrão, a gente cria um spill map e retira isso de um canal, de uma imagem. No caso, na aula passada, a gente viu como fazer isso no fundo verde e viu que perdia bastante luminosidade ao fazer isso pelo canal verde ser o canal que mais tem luminância numa imagem. O método de Unspill, inventado pelo querido Steve Wright, é o inverso. Em vez de retirar, você adiciona. Então, portanto, no canal verde você continua subtraindo informação, se for o caso, mas majoritariamente você quer adicionar esse spill map no canal vermelho e no azul. Então vamos olhar rapidamente no Nuke como é que é essa técnica. Só quero que vocês tenham ciência da existência dessa possibilidade e daí a gente segue adiante. Então estamos aqui dentro do Nuke, o que a gente viu na aula passada está aqui, o fundo verde, canal vermelho e azul. Você lembra que a gente tinha usado aqui um average e eu tinha deixado um dissolve aqui no lado, até estou com um extra aqui, que é o seguinte: se ele tiver com valor 0,5, o dissolve faz o mesmo papel do average aqui. Tá vendo que não há modificação na imagem aqui? Eu tô vendo a imagem através, inclusive usando o slice tool aqui para mostrar a diferença. Você vê que, né, não há diferença. E quando você usa um dissolve, o legal é que se você for todo para um lado, por exemplo, 0, aqui eu estou fazendo a mesma coisa que usar só o vermelho. E se eu for todo para o outro lado, é a mesma coisa que eu usar só o azul. Você pode ver as curvas aqui mudando, né, no canal verde e no canal vermelho e no canal azul. E daí é legal que isso acaba sendo o fator de fino trato aqui, ó, na hora de fazer o despill. Mas enfim, o que a gente viu ali na aula passada era o caso de, ao fazer essa diferença aqui, subtrair do canal verde e clampar, esse resultado aqui é o meu spill map. Então esse mapa que a gente subtrai do verde é o que depois a gente acaba tendo que recuperar aqui ao fazer essa adição aqui embaixo. E é muito legal já perceber onde que o Steve Wright quis ir com isso, né? Porque ao momento que a gente retira, a gente está aqui, ó, a gente fez a retirada desse spill map do verde. Então tá aqui o canal verde, tem aqui o meu spill map, eu retiro essa informação, antes era assim, passou a ser assim. Então minha imagem ficou sem essa quantidade de luminância. Então ao momento que a gente faz isso, você vê que o canal verde vai lá para baixo. Porque eu estou fazendo uma média entre o azul e o vermelho, né? Que é o dissolve que eu falei aqui, dissolve em 0,5. Aí você veja que aqui, ó, meu canal verde cai exatamente entre o vermelho e o azul. Então, na ideia dele é o seguinte: ao invés de subtrair isso do verde, por que não somar essa informação no vermelho e no azul? Que é justamente o que a gente fez aqui, né? Quando a gente descobriu a diferença, a gente tirou a saturação e somou em cima. Então, se você olhar a curva aqui, o que acontece? Se eu desligar esse cara, tá todo mundo lá embaixo, aí ele vai lá para cima. Se eu desligar tanto a subtração quanto a adição, você vai ver que o que muda efetivamente é só o canal vermelho e azul. E é isso que o nosso querido mestre inventou. Então eu vou copiar aqui, ó, rapidamente. Então o Unspill é isso aqui. Tem os 3 canais, vou até dar um pouquinho mais de espaço aqui. Vou copiar essa operação aqui. Então, operação entre vermelho, azul, faz ali a média, né, que é o que está acontecendo no dissolve, subtrai, está aqui o meu mapa de spill. Então, se eu continuar agora, vamos olhar aqui essa imagem, exatamente o que estava aqui, só para garantir, beleza, tudo certo. Então ficou um pouquinho baguncinho aqui, mas não importa. Então, o que acontece? Ao invés agora, eu vou remontar minha imagem, vou até usar um shuffle copy antigo aqui, que é mais fácil. Então, esse aqui é o meu canal verde. Eu quero esse canal. Eu quero adicionar essa informação agora no canal vermelho. Então, eu vou colocar aqui um plus. E quero adicionar o meu spill map no canal azul também. Então, agora, se eu fizer aqui, essa aqui é meu verde. Esse aqui é o meu novo canal vermelho. Então, eu vou vir aqui e vou dizer nesse shuffle copy. Do 1 eu quero verde, do 2 eu quero vermelho e vou colocar aqui preto e preto. Então eu tenho isso, aí eu vou fazer mais um shuffle copy aqui. E agora desse aqui 1 eu quero só o azul. Aqui. Então do 1 eu quero o canal azul e tá aqui verde e vermelho. Então se eu comparar essa imagem com essa imagem aqui,
desde que eu li esse cara aqui também, você vai ver que elas são iguais. Então, sai daqui. 1, 2. Tá vendo? Então, o processo que aqui eu subtraí do verde, na verdade, eu simplesmente adicionei no vermelho e no azul. Então, esse é o processo de unspill do Steve Wright. E a ideia dele é que dessa forma você não perde luminosidade já de largada numa imagem, né? Você está vendo que aqui, ó, a imagem que antes era assim, agora ficou assim. Então, e como é que você controla isso se você quiser mudar alguma coisa em relação à cor do fundo e tal? É simplesmente bota um grade, por exemplo, aqui, bota um grade aqui, digamos aqui no vermelho, quero botar mais vermelho. Você vem aqui no gain ou no multiplier, tanto faz, e vai para cima e vai para baixo. Então, aqui eu coloquei um gain de 3, agora eu vou vir aqui no azul, por exemplo, colocar mais azul, menos azul, colocar aqui a 2,5. E exatamente esse resultado é a mesma coisa que acontecia quando a gente vinha aqui do lado e fazia um grade aqui, ó. E, por exemplo, se eu fizer um grade aqui nessa imagem e colocar aqui no vermelho, vamos aqui em vermelho, 3 e azul 2,5, que é o que a gente chama lá. Então, essa imagem vai ser exatamente igual a essa. Tá aqui. Tá? Então, esse é o processo que ele inventou. É claro que você também pode subtrair aqui também o spill map do verde. Então, se eu fizer isso, agora eu estou subtraindo e vai ter você está praticamente sem luminância do verde aqui, mas aí você também pode, da mesma forma, controlar isso com um gain, né? Então, se você fizer aqui, ó, 0, então não estou subtraindo nada, e a partir do momento que você pode ir subindo aqui, ele vai descendo aqui, ó. Tá? E se você for para o lado negativo, você vai ver que em algum momento ele para, né? Mas se você desbloquear aqui o Black Clamp, você até pode aumentar o verde se quiser também. Em algum momento, se quiser fazer uma cor diferente, um pouco mais brilhante, né? Mais luminosa, digamos assim, então você também pode fazer isso. Mas a via de regra é isso, você não retira nada como esse grade aqui está zerado, eu estou com isso aqui 0, preto, subtraindo daqui a nada, então aqui está zerado, e esses dois aqui são os que controlam o lado do vermelho e do azul. Tá? Então essa aqui é a tática dele, para fazer um unspill, é o nome que ele inventou para esse processo, que você vê que no fim das contas é o mesmo resultado que esse, só chegando lá de uma maneira diferente. Então tá, era isso. Esse é o método unspill, a gente se vê na próxima. Valeu!